Olá, você que nos acompanha no nosso curso teológico de nível médio. Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 5, em que vamos falar sobre a teologia de João Calvino. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade de aprender da palavra de Deus. Queremos começar fazendo uma breve revisão da nossa última aula, antes de nós orarmos. Na última aula nós falamos um pouco sobre a teologia de Martinho Lutero, e fizemos alguma relação com a reforma suíça que se iniciou com Ludwig Zwingli, e mostramos e dissemos que eles são os reformadores de primeira onda, Então são os primeiros reformadores, são Martinho Lutero e Ludwig Zwingli. Falamos um pouco sobre as diferenças entre cada uma das visões entre eles, principalmente na questão da ceia do Senhor, em que Lutero cria na consubstanciação, enquanto Ludwig Zwingli ele cria na ceia como memorial. Mostramos que a grande divergência entre esses dois reformadores foram basicamente nessa parte da eclesiologia. Falamos também que Martinho Lutero ele vai trazer o conceito do batismo infantil, do pedobatismo, e vamos lembrar também que Lutero ele vai dizer que os sacramentos eles não funcionam ex opere operato, ou seja, para que o sacramento ele tenha validade, há necessidade da fé daquele que está participando desse sacramento. Falamos que a reforma suíça, promovida inicialmente por Zwingli, ela foi mais abrangente em fatores doutrinários, no governo eclesiástico e nas normas para culto, mais do que a reforma de Lutero, enquanto Lutero cria que se não está na Bíblia eu posso fazer no culto, Zwingli vai dizer se não está na Bíblia eu não posso fazer no culto. Isso vai dar isso vai ser um fator aí preponderante para eles. Falamos também da reforma inglesa, em que houve uma grande mistura das ideias católicas, luteranas e calvinistas, quando o rei Henrique VIII ele faz o ato de supremacia, em que, desejoso por se separar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, ele rompe com a igreja romana e forma uma nova igreja, com alguns conceitos católicos, alguns ideais luteranos e alguns ideais calvinistas ou reformados na época. Então nós lembramos que a igreja reformada ela surge na Suíça, posteriormente ela vai se chamar um movimento calvinista, mas ela se inicia com Ludwig Zwingli. E agora nós vamos falar justamente sobre João Calvino, esse exponente da fé reformada, que tem uma abrangência maior, e ele se torna, ele francês, se torna um grande reformador na Suíça, mas principalmente também na França, onde os seus escritos alcançam grande parte da população. Então, dito isso, esse pequeno resumo do que nós estudamos nas nossas últimas aulas, eu quero convidar você a curvar sua cabeça, vamos orar e pedir a presença do Espírito Santo iluminando os nossos estudos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus.
Nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te pedimos, Senhor, a presença do teu Santo Espírito iluminando as nossas mentes para o que nós vamos aprender, Senhor. É importante, meu Deus, nós conhecermos a história, Pai, desses homens de Deus e como eles sistematizaram a doutrina que chegou até os dias de hoje. Abre as nossas mentes, a mente dos meus irmãos que estão acompanhando essa videoaula, para que nós sejamos enriquecidos, Pai. Que nós possamos compreender, Pai, essa sistematização, compreender, meu Deus, o conceito de vida desses homens, compreender, meu Deus, o porquê desse pensamento e que isso seja enriquecido para nós, meu Pai, para que nós possamos, meu Deus, conhecer um pouco mais sobre essas doutrinas reformadas que nos alcançaram no dia de hoje. Abençoe a cada um, esteja conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos começar a falar sobre a teologia de João Calvino. Na sua apostila você vai encontrar aí um pouco da história, o histórico deste reformador, e vai te ajudar aí a compreender o que João Calvino defendia, né? E o que ficou conhecido posteriormente como calvinismo. Antes de começar, é importante nós frisarmos que o nosso intuito não é defender pontos teológicos da doutrina de João Calvino nesse momento, né? O nosso intuito é mostrar a você qual que era o pensamento de João Calvino. Como nós já dissemos em algumas aulas presenciais, nós sabemos que alguns irmãos têm convicções um pouco mais calvinistas, outros mais arminianos, e o intuito nosso é mostrar a sistematização dessa doutrina e a importância de João Calvino para a teologia nos dias de hoje. Então, quando nós aplicarmos os conceitos, nós vamos aplicá-lo de uma forma sem partidarismo algum, né? Que isso fique claro antes de nós iniciarmos essa resenha, né? Então a primeira coisa que é importante nós falarmos da teologia de João Calvino. Então João Calvino, ele tinha uma hermenêutica própria, uma hermenêutica humanista, com ênfase na exegese. Então o que significa isso? Esse humanismo não é um humanismo em que coloca o homem no centro, né? Como posteriormente em séculos depois. Quando nós falamos de uma teologia própria, humanista, nós estamos dizendo é uma teologia que se apropria de conceitos humanos. Então vamos lembrar hoje, nós falamos que existem as ciências exatas e as ciências humanas. Então é nesse sentido que a teologia de João Calvino ela é humanista, porque ele se apropria de diversas matérias humanistas, dando ênfase na exegese. Então João Calvino é um dos primeiros que se utilizam desta própria humanista. Então ele vai analisar a etimologia da palavra, ele vai fazer uma exegese no texto, ele vai se utilizar justamente dessas matérias humanistas para exemplificar aquilo que ele diz. Então, da onde surge isso em João Calvino? Surge justamente da sua formação. Então, ele se forma, o seu pai, ele o forma advogado. E conhecer das matérias da advocacia enquanto ele estuda, faz com que ele se utilize disso
para os seus escritos. Então, e isso é fundamental na abrangência do calvinismo, no crescimento do calvinismo. Nós já dissemos na última aula e no início dessa nossa aula de hoje, que o movimento suíço ele começa com Rudolf Zwinglio. Só que Rudolf Zwinglio não consegue ter a abrangência do que João Calvino. Se nós fôssemos olhar por questão de ordem, nós não chamaríamos calvinismo, chamaríamos zwingliismo, né? Porque as ideias dos dois são convergentes. Calvino se utiliza da base de Rudolf Zwinglio para fazer as suas considerações. Mas por quê? E João Calvino é já um reformador de segunda onda, que nós chamaríamos de segunda onda, ou seja, de um segundo momento. Ele dá continuidade para aquilo que aconteceu por meio de Zwinglio na Suíça. Mas por que o calvinismo, o movimento reformado, toma esse aspecto calvinista e é conhecido por calvinismo? Porque justamente por essa própria humanista de Calvino, em expor os conceitos de formas técnicas, de formas didáticas, de trazer os conceitos dele de uma forma mais física, se utilizando de livros e se utilizando, se propagando essas ideias, o calvinismo cresce, não só na Suíça, mas ele é exportado a exemplo da França, né, que era o país de origem, né, de Calvino. Então os escritos de Calvino, essa ênfase dele na exegese, da análise do texto bíblico e a forma como ele coloca isso de uma forma didática, de uma forma expressiva em livros, se espalha na Europa mais fácil do que apenas os conceitos de Zwinglio. Então Calvino tinha, dentro dessa análise que ele fazia hermenêutica, ele fazia uma análise hermenêutica completa. Então, a exemplo, ele se utilizava tal palavra, né, vem do grego tal, foi-se utilizada uma figura de linguagem tal, e aí ele explica isso detalhadamente, exegeticamente. Nós podemos, apesar de termos outros, mas nós podemos dizer que ele é um dos primeiros aí a fazer comentários bíblicos. Seria um pai aí dos comentários bíblicos. É fato que Lutero também o fez e outros o fizeram, mas não com tanta propriedade quanto Calvino. Calvino ele faz de uma forma mais profunda possível. E isso vai fazer toda a diferença, tanto na disseminação do calvinismo, tanto na compreensão dessas ideias do calvinismo. E Calvino tinha um perfil diferenciado dos reformadores de primeira onda, justamente porque Calvino ele era mais tímido, ele era mais teórico, e esse teorismo dele é que vai garantir com que isso se espalhe mais. Então, os reformadores de primeira onda, a exemplo de Lutero, era menos tímido, se podemos assim dizer. Eram mais proativos no sentido de embates, né? Então, Lutero, ir contra a Igreja Católica, verbalizar isso de uma forma de um enfrentamento. Zwinglio, que morreu combatendo em combate, pegando em armas. Já Calvino não. Calvino era mais um teórico. E isso faz com que ele escreva mais e tenha mais conteúdo e se aprofundasse mais dentro das doutrinas e passasse isso adiante. Então, o que crê Calvino? Calvino vai dizer, inicialmente, que Deus se revela por diversos meios. Então ele vai dizer que Deus se revela por meio da revelação geral, das Escrituras, da encarnação, da pregação
e dos sacramentos. Então, só que a grande questão é que para ele a revelação geral é insuficiente para a salvação. Então, a revelação geral só serviria, assim como escrito lá em Romanos, para tornar os homens indesculpáveis. Mas o ser humano, em contato apenas com a revelação geral, e lembremos, voltemos ao básico, o que é a revelação geral? São as árvores, são as obras de Deus, as criaturas, as criações, né? Lembremos o salmo que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, toda essa grandeza de Deus, para João Calvino, ela era insuficiente para a salvação, para levar o homem à salvação. Por isso, a necessidade das Escrituras e a necessidade da encarnação. Porque sem as Escrituras e sem a encarnação, não haveria como o homem compreender a grandeza, né, de Deus e ser salvo. Então ele vai dizer que a revelação geral ela serve apenas e exclusivamente para tornar os homens indesculpáveis diante de Deus. Para que eles não digam que não houve uma revelação, que eles não tiveram contato com Deus. Mas essa revelação ela só serve para tornar os homens indesculpáveis. Não serviriam, é insuficiente para a salvação. Ele vai dizer que Deus se revela por meio das Escrituras. E vai dizer e afirmar que as Escrituras, que a Escritura é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ele vai colocar que as Escrituras foram escritas de uma forma analógica. O que significa isso? Significa que a Bíblia ela transmite a revelação de Deus usando a nossa linguagem. Usando uma linguagem que o ser humano entende. Posto isso, é compreender que o ser humano nunca vai conseguir compreender a infinidade de Deus. Conceitos que não cabem no pensamento humano. E que o pensamento humano ele é tão pequeno que nunca conseguirá chegar. Isso vai ter fundamental importância para os conceitos à frente. E a ideia aqui é mostrar para você como um conceito está ligado no outro. Como a teologia de Calvino, ela é como se fosse uma grande engrenagem em que uma coisa liga e justifica uma a outra. Então, a palavra de Deus, ela transmite para nós numa linguagem, como foi dito, analógica. Ele até toma esse conceito emprestado de Tomás de Aquino. O que significa isso? É como se nós fôssemos passar para uma criança um conceito que ela não tem compreensão daquilo. Então o que geralmente nós fazemos? Nós ajustamos a nossa linguagem de forma que a criança consiga compreender aquilo que nós estamos dizendo. Por exemplo, Deus se arrepende? Na teologia calvinista, isto é uma prova da linguagem analógica de Deus. Porque se Deus conhece todas as coisas, Deus predeterminou tudo antes da fundação do mundo, Deus não pode se arrepender. Mas foi a palavra mais adequada para que nós humanos compreendêssemos o sentimento de Deus em relação a algumas situações. Então não quer dizer que Deus se arrependa. Deus não se arrepende, porque Ele é um ser eterno e conhece todas as coisas. A grande questão é que para que nós compreendêssemos o sentimento de Deus em relação a algumas situações que nós encontramos na Bíblia, Deus inspirou o escritor bíblico a escrever aquilo que estava mais próximo ao nosso sentimento, para que nós compreendêssemos o conceito de Deus. Então é Deus tirando o livro de uma prateleira de cima e colocando para uma prateleira mais baixa, numa linguagem mais tranquila, para que nós pudéssemos compreender a sua revelação. Então a palavra
as Escrituras são a palavra de Deus, é a palavra de Deus, compreendendo que isso é uma linguagem analógica. A segunda questão das Escrituras é compreender, e ele dizia, que as Escrituras são como óculos, ou seja, lentes para visualizarmos a verdade de Deus. Então, alguém que precisa de óculos não consegue enxergar se não tiver o óculos. Da mesma forma, o ser humano, para que ele enxergue a Deus, ele precisa do óculos, que é a palavra de Deus, que são as Escrituras. E aí ele fazia um compêndio entre a verdade de Deus e a razão humana. Lembrando que a mente humana nunca conseguirá encontrar e alcançar os desígnios de Deus. Por isso precisamos das Escrituras. E as Escrituras nos revelam essas coisas, como um óculos, para que nós possamos enxergá-la, para que nós possamos enxergar a Deus, não por meio da razão, mas por meio da fé. E aí, isso vai fazer toda a diferença no que é a doutrina de João Calvino. Porque sem os óculos das Escrituras não compreendemos a Deus. Sem os óculos das Escrituras, nós usamos apenas a nossa razão, o nosso intelecto, fazendo com que nós não cheguemos à plena compreensão do que Deus decidiu revelar através das Escrituras. Outro ponto da teologia de João Calvino, e muito debatida, é a providência absoluta, ou seja, o governo soberano de Deus, através dos decretos dele, na eternidade. Então quer dizer que Deus decretou tudo na eternidade. Então Deus governa sobre todas as coisas e a sua providência é absoluta. Ou seja, tudo que acontece tem ação direta de Deus. Então Deus age diretamente em todas as coisas, sejam as coisas boas ou as coisas ruins. Porque Deus está governando. Deus está, através dos seus decretos, ou seja, do que Ele determina, do que Ele manda, do que Ele ordena, Ele está governando. Então, o governo soberano de Deus. E nada pode impedir os planos de Deus, e nada consegue fazer com que esse governo de Deus ele não seja soberano. Então, não há nada que o homem faça, não há nada que anjos façam, não há nada que seres façam, demônios façam, para que mudem a disposição do governo de Deus. Aquilo que foi determinado e decretado será feito, né? E aí é que o grande embate é sobre os decretos de Deus e sobre a responsabilidade humana. Calvino vai dizer que os decretos de Deus eles não retiram a responsabilidade humana. E aí ele vai justificar isso, porque se nós fôssemos colocar e começar a questionar, o grande questionamento é esse: como Deus decreta, então o ser humano, quando ele erra, ele não erraria por si mesmo. Ele erraria porque Deus determinou dessa forma. Então, se Deus determinou que ele errasse, automaticamente não há nada que o ser humano, então não há responsabilidade do ser humano no seu próprio erro. Calvino vai dizer que não. Ele vai dizer que os decretos de Deus, eles não retiram a responsabilidade humana. Entretanto, ele vai dizer que isso é o abismo da cruz. Ou seja, a mente humana não tem como compreender, porque Deus não o decidiu revelar de qual forma seria que os decretos não tirassem a responsabilidade humana. Então é algo que a mente humana, e por isso que João Calvino vai estar muito tranquilo em relação a isso, porque ele vai utilizar os conceitos iniciais que nós falamos, a forma como Deus se revela, e a Escritura
que é, usando a linguagem analógica, e das lentes em que há a escritura, ele vai dizer que é um dos pontos em que as lentes ou os óculos não nos permitem chegar a essa compreensão. Então, os decretos de Deus não tiram a responsabilidade, não tornam Deus mau. O ser humano tem responsabilidade. Como? Não se sabe, porque é o abismo da cruz. A mente humana, Deus o faz, mas a mente humana não tem capacidade para compreender como isso acontece. Ele vai dizer que a imagem de Deus no homem está deformada, mas não apagada. Isso chama-se depravação total. Ou seja, quando o homem peca, há uma depravação total. E a grande questão é que, em sua plenitude, o homem é deformado. Então, não apenas no corpo, não apenas na alma e não apenas no espírito, mas em sua plenitude. Então, o que Calvino vai nos dizer é que essa depravação total vai fazer com que nós não tenhamos o que nós podemos dizer de livre arbítrio. Porque o arbítrio ele está deturpado pela ação do pecado. Então, se a imagem de Deus no homem está deformada, então nós não temos mais a capacidade de vontade e de ação em relação a Deus. Então, compreendamos bem isso, para que nós possamos prosseguir e entender o porquê que se diz, né, sobre a não existência do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, para João Calvino, não tem nada a ver com a sua questão de você poder escolher. Então, se você vai escolher vestir azul, vestir amarelo, vestir, comprar um carro ou um caminhão, qual que é o carro que você vai comprar. Então, para ele, na teologia de Calvino, ele não está dizendo em relação a isso, e sim a disposição do homem em obedecer os decretos de Deus, em se firmar a Deus. Uma vez que o livre-arbítrio ele está deformado pelo pecado, a inclinação do homem será sempre ao pecado. Portanto, com uma inclinação pecaminosa, jamais o homem se voltará a Deus a não ser por uma ação divina. Então, somos nós, na doutrina de João Calvino, que nos convertemos a Deus, que enxergamos a verdade, que nos convertemos. Não, é uma ação direta de Deus. Por meio do quê? Por meio da eleição. Então, Deus elegeu os homens antes da fundação do mundo, por meio da sua providência absoluta, por meio do seu decreto, por meio do seu governo soberano. Deus elegeu as pessoas para a salvação ou para a não salvação. Aqueles que foram eleitos para a salvação, Deus, por meio da sua bondade, faz com que a disposição do homem seja tida para Deus. Então não sou eu quem escolho a Deus, é Deus quem me escolhe. Deus que me escolheu antes da fundação do mundo, na teologia de Calvino. Então a ação do homem para a salvação, dentro da teologia calvinista, ela não tem nenhuma ação humana, justamente pela questão da eleição. Então a eleição, ela mostra o resultado dessa depravação total em relação ao homem.
por meio da revelação geral de Deus, através das Escrituras, através da encarnação de Cristo. Então o Evangelho ele é suficiente para a salvação dos eleitos. Então, para quem foi eleito, o Evangelho é suficiente para a salvação. Para os que não são eleitos, o Evangelho não é suficiente. Por quê? A graça de Deus para essa pessoa que não foi eleita, ela não vai conseguir compreender através dos óculos que são as Escrituras, né? Ela não vai compreender a mensagem do Evangelho e automaticamente não chegará à salvação. E como é feito isso? Quais que são os critérios? O critério é o livre-arbítrio de Deus. Então muito se fala sobre o livre-arbítrio humano, mas não sobre o livre-arbítrio de Deus, sobre a soberana vontade de Deus. Então, quais são os critérios que Deus usa? Isso não se sabe. Isso é o abismo da cruz. Fato é que Cristo, a mensagem da salvação, ela é eficaz, o chamado é eficaz para aquele que foi eleito. Então lembremos, na teologia calvinista, a salvação, a mensagem do Evangelho, ela é suficiente para salvar aquele que foi eleito pela presciência de Deus, pela providência de Deus antes da fundação do mundo. Então não há um livre-arbítrio. Então, dentro da teologia calvinista, né, muito se fala, mas eu posso hoje escolher se eu quero azul ou se eu quero vermelho. Né? E não tem relação nenhuma. Porque por mais que você escolha o azul, isso já foi determinado por Deus. Por mais que você creia que a escolha foi sua, a escolha não foi sua. Porque Deus já havia pré-determinado isso. Então, tudo está interligado. A depravação total vai nos mostrar que o homem ele não consegue mais, ele não tem esse livre-arbítrio para poder decidir a favor de Deus, porque as suas inclinações serão sempre para a carne. Então, o exemplo do que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu quero fazer eu acabo fazendo. Então isso não está ligado a uma questão de decisões cotidianas, está ligado a uma questão para a salvação. Né? Está ligada a uma questão da eternidade, não apenas dizer que eu posso escolher comprar o carro A ou o carro B, e sim para a questão da salvação. Então, na teologia de João Calvino, ele vai dizer que Deus ele predestina todas as coisas, ele elege os que serão salvos, e os óculos das Escrituras serão suficientes para esses que serão salvos. É como pegar um óculos de diversos graus. Então, o meu óculos tem, por exemplo, 1 grau. Esse óculos vai servir para eu que tenho um problema de 1 grau. Para os demais, para quem tem uma visão boa, colocar o óculos, não vai fazer diferença nenhuma. Então, da mesma forma, é a Escritura. A Escritura é a palavra de Deus e são as lentes para nós visualizarmos a verdade de Deus. Então a imagem do homem ela está deformada, mas não está apagada. Por isso que o homem pode fazer atos de bondade. Então, o que dizer de pessoas que fazem atos de bondade? Ajudam alguém, fazem caridade, fazem ações sociais. O que é isso? É porque a imagem de Deus no homem ela está deformada, mas não está apagada. Ou seja, ela está dentro do homem. Por isso nós somos capazes de fazer atos de bondade. Podemos ver a beleza das cores, das coisas. Podemos fazer coisas boas. Mas isso não está ligado à questão da salvação.
Então há uma grande diferença em relação a essa imagem estar apagada, porque ela está em nós, mas nunca fará com que nós escolhamos a Deus. Então é necessário uma ação sobrenatural de Deus para que nós encontremos a palavra de Deus e dentro da palavra de Deus possamos encontrar a Cristo. Então, a teologia calvinista vai nos colocar sobre a predestinação absoluta. Aí a pergunta que se faz é: como saber se alguém é eleito ou não? Então ele faz uma distinção entre o que é o crente e o eleito. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. O Tiago. Como saber se o Tiago é eleito ou não eleito? Só Deus o sabe. Agora o Tiago vai à igreja. O Tiago procura estar ali na irmandade e tudo mais. Mas ele, nos últimos tempos, ele se afasta de Deus. Ele se esquece de Deus. Então ele nunca foi eleito. Ele foi um crente, mas não um eleito. Lembremos que a fé, ela pode ser apenas uma crença intelectual e não uma crença ativa. Então, na teologia de João Calvino, vai dizer justamente disso. Alguém que conheceu os conceitos da palavra de Deus como conceitos racionais. Compreendeu aquilo como uma verdade, mas não como uma verdade absoluta para si. Porque o eleito, ele vai ser chamado irresistivelmente. O chamado para o calvinismo é irresistível. Ou seja, você não consegue resistir a Deus se você foi eleito. Aqueles que não são eleitos, não é que eles resistem ao chamado de Deus. É simplesmente que Deus não os chamou. Então, se Deus não os chamou, eles não escutam o chamado, não tem como não resistir. Agora, o eleito, ele escuta o chamado de Deus e o chamado é irresistível, de forma que ele não pode resistir a Deus. E não podendo resistir a Deus, ele é eleito. Então, essa é a crença da predestinação absoluta, em que Deus escolheu uns para a salvação e outros não. Por isso que nós podemos dizer, dentro da teologia calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Não porque a pessoa simplesmente vai aceitar a Cristo e vai viver uma vida de devassidão. Não. É porque o verdadeiro eleito, não o crente. Essas pessoas seriam crentes que creram em uma verdade, mas não foram eleitos. Para o eleito, com o chamado de Deus, ele jamais retrocederá. Porque a sua disposição do coração foi transformada por meio do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Então não tem como, uma vez, dentro da doutrina calvinista, uma vez tido encontrado a Deus, não tem como se voltar. Então o crente não perde a salvação, o eleito, melhor dizendo, ele não perde a salvação. E não estamos dizendo do crente, estamos falando do eleito, daquele que Deus determinou antes da fundação do mundo. Ele foi, porque o decreto de Deus é soberano. Então o que Deus determina, o que Deus decreta, nada, nenhuma ação humana fará com que isso caia. Então veja como uma coisa está ligada na outra. Por isso dizer uma vez salvo, sempre salvo, está dizendo sobre a questão da eleição. Uma vez eleito por Deus, uma vez que vivendo em um mundo de pecado, com o seu livre-arbítrio deturpado, você encontra a Deus que é poderoso, que é bondade, você encontra ao Deus bom, que é bom em todo o tempo, você experimenta a graça, você experimenta o amor de Deus,
você experimenta as ações da salvação que Deus faz em você, jamais você voltará ao pecado. É como alguém que comia, se alimentava só de bolacha e lhe é oferecido um belo prato de arroz, feijão, bife, batata frita, aquele prato bem bonito. Quem voltará a comer só bolacha? Ninguém. Então, ao dizer uma vez salvo, sempre salvo, a teologia calvinista está dizendo em relação aos eleitos. Eu posso dizer uma vez salvo, sempre salvo, eu estou salvo, e eu não ser eleito. Então, isso não invalida que quem é salvo, uma vez foi salvo, sempre será salvo e não perderá a sua salvação. É isso que a doutrina calvinista vai nos dizer. Calvino ele também vai fazer uma análise sobre a igreja verdadeira. Então ele vai colocar sobre o que é uma igreja verdadeira. Então, para Calvino, a igreja verdadeira ela precisa ter pregação bíblica, disciplina eclesiástica e os sacramentos. Então, para que eu determine o que é uma igreja verdadeira, precisa ter pregação bíblica. Então, toda a igreja, ou comunidade, ou reunião, ou grupo que se reúna, mas não para pregação bíblica, não para análise bíblica correta, análise bíblica exegética, hermenêutica e correta, não pode ser chamada de igreja verdadeira. Porque a missão da igreja verdadeira é a pregação bíblica. A missão da igreja verdadeira é a disciplina eclesiástica. O que é isso? É a admoestação uns pelos outros. E Calvino vai pegar firme em relação a isso, né? Criando até algumas indisposições com pessoas que não criam dessa forma, mas ele vai dizer que para ser igreja, para ser uma igreja verdadeira, precisa ter essa disciplina eclesiástica. Ou seja, a autoridade da igreja, né, que vai ser muito reforçada por João Calvino, de disciplinar os seus membros, de corrigir os seus membros de acordo com a palavra de Deus, de corrigir as imperfeições de cada pessoa através da palavra de Deus com a disciplina eclesiástica. E aí você vai ver já bem diferente da questão de Lutero, que cria de uma forma um pouco mais avessa a questão eclesial, a questão de organização eclesiástica. E Calvino vai falar também sobre os sacramentos. A igreja verdadeira precisa produzir os sacramentos, batismo e ceia do Senhor, administrá-los de forma correta, porque assim como nós falamos anteriormente, para ele Deus se revela também por meio dos sacramentos. Então Deus se revela por meio, lembremos, da revelação geral, que é insuficiente, das escrituras, que é a palavra de Deus, compreendendo aí, que é uma linguagem analógica, a encarnação, que é a plenitude, né, o verbo que se fez carne, então essa é a plenitude, a pregação, né, que é o que precisa ter uma igreja verdadeira. Então, compreendendo na infalibilidade das escrituras, mas não na infalibilidade da pregação, porque ela está sujeita ao pregador, está sujeita a quem fala, né? Mas é um meio que Deus se revela por meio da pregação, da exposição da palavra de Deus, e por meio do sacramento, né? Justamente por essa grande questão que nós vamos falar um pouco mais à frente, sobre a importância da igreja. Então, uma igreja
que não tem a pregação bíblica, disciplina eclesiástica, os sacramentos, para João Calvino não podia ser dita como igreja. Então, e isso é importante para nós, por quê? Para que nós compreendamos a missão da igreja. Então, qual que é a missão da igreja? A pregação bíblica, a disciplina eclesiástica, ou seja, o crescimento espiritual dos seus membros e as ordenanças, né, ou sacramentos, como diria João Calvino. Então, o papel da igreja, por mais que a igreja pode fazer, mas o papel da igreja não é realizar assistência simplesmente material. Mas o papel da igreja, para Calvino, é assistência espiritual. Então, compreendendo isso, a igreja não pode jamais se desvirtuar do seu propósito, que é esse: pregação, disciplina e sacramentos. Então, tudo aquilo que foge disso, para João Calvino, vai contra o que é uma igreja verdadeira. Então, vamos dar um exemplo. E não quer dizer que a igreja não possa trabalhar com isso. Mas, por exemplo, assistência aos pobres, assistência social aos pobres. A igreja pode fazer isso? Pode, mas não é a sua missão. A missão da igreja não é encher a barriga. A missão da igreja é encher a alma, o espírito. Então, quando a grande pregação de João Calvino é em relação a isso. Para alguns que se desvirtuavam, que não é diferente dos dias de hoje, se desvirtuavam disto, né? Nós devemos fazer e não omitir essas coisas, como nos diria a palavra de Deus. Mas uma igreja não vive só disso. Uma igreja verdadeira não pode viver só disso. Por exemplo, programações que não seja para disciplina eclesiástica, para pregação bíblica e para os sacramentos. É isso que João Calvino vai colocar. Então, a igreja verdadeira é essa. E aí ele vai fazer uma diferença entre a igreja visível e a igreja invisível, que nós já conhecemos bem, né? Mas nos vai fazer aí muita diferença para compreender essa sistematização da doutrina de Calvino. Então, a igreja visível é a comunidade local, né? A igreja invisível é a junção de todos os eleitos, dos anjos e dos crentes do Antigo Testamento. Então, quem é a igreja invisível? A igreja de todos os tempos. São os eleitos por Deus, os anjos e os crentes do Antigo Testamento que não tiveram a revelação de Cristo, mas tiveram a revelação de Deus através do Espírito Santo para ações específicas. Mas Calvino, vai dizer que sem a igreja visível não há santificação. Então não tem como eu estar na igreja invisível se eu não estiver numa igreja visível. Não tem como eu ser da igreja de Cristo se eu não participar de uma comunidade, igreja visível. Não há santificação. Então, e aí vamos falar, por que isso? Porque para Calvino, a igreja é a mãe de todos os crentes. Então, isso vai ir em contraponto, por exemplo, a movimentos que nós vemos hoje dos desigrejados, em que alguns vão se colocar acima de qualquer situação e vão dizer, olha, eu já passei do nível de precisar me reunir, de ser de assistir um culto, né? Eu já estou num nível mais elevado, como se isso uma jactância enorme. Mas o que João Calvino vai nos dizer é que sem a igreja não há santificação, e há uma lógica para isso.
A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele desceu para a igreja, na igreja. O Espírito Santo trabalha em torno da história na igreja. Ele dá dons para as pessoas para o exercício na igreja, no corpo de Cristo. Ele dá ministros, pessoas para cuidar da igreja. Ele vai, o Espírito Santo, ele vai trabalhar na edificação dos membros na igreja. Os sacramentos, eles só podem ser feitos, ministrados por meio da igreja. Então, através da ministração da palavra, através da educação cristã, através de tudo isso, a igreja é a mãe de todos os cristãos, de todos os crentes, de todos os eleitos. Então, através dela que nós temos a ministração. Então, ele usa um exemplo muito interessante sobre uma própria criança. Por isso que ele coloca a mãe de todos os crentes. Porque o crente, o cristão, ele nasce na igreja, por meio da pregação que sai da igreja. Ele cresce por meio da ministração da palavra na igreja. Ele se firma, ele é educado na igreja, na comunhão entre os irmãos. Então, sem igreja visível, não há santificação. São dois lados de uma mesma moeda. Isso não quer dizer que o crente não precise se santificar, ter o seu devocional pessoal, ter o seu momento de oração pessoal, ter o seu momento com Deus, o seu momento de leitura bíblica, o seu momento íntimo com Deus. Mas a adoração coletiva em igreja, ela é muito importante. Então, não tem como exercermos os dons, por exemplo, se não for em conjunto. Então, a exemplo, Deus dá a um o dom da sabedoria, a outro Deus dá o dom de profecia. Tem como o profeta profetizar para si mesmo? Ou o mestre ministrar para si mesmo? Qual o objetivo disso? Então, a importância da igreja visível e a questão da igreja visível e da invisível também nos remete a uma outra questão muito importante. Que como igreja visível, uma igreja pode acabar. Como igreja invisível, jamais. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é una, é santa, indivisível e triunfante. Então, como igreja invisível, nós temos o cuidado e temos a tranquilidade de saber que a igreja não acabará, que as portas do inferno não prevalecem. Agora, como igreja visível, ou seja, comunidade, a igreja pode acabar. Se não houver justamente os aspectos da igreja verdadeira, então a pregação bíblica, a disciplina eclesiástica, ou seja, o cuidado com o rebanho, a ministração dos sacramentos. Se não houver isso, se não houver cuidado pastoral, se não houver edificação mútua, uma igreja visível, ela pode acabar. Né? Assim como diversas que nós vemos que durante a história, infelizmente, se acabaram. Então, prosseguindo, a teologia de Calvino ainda vai dizer sobre os ofícios. Então, lembrando dessa importância da igreja, né, para o cristão, em que o cristão ele é edificado, ele é cuidado, ele é ministrado, ele é educado por meio da palavra, através da ação da igreja. Ele vai dizer que Deus ele dá ministros para o cuidado da igreja. Então, qual que é a organização eclesiástica defendida por João Calvino? Então, são os pastores, doutores, presbíteros e diáconos. Essa é
a configuração que Calvino vai defender. E isso é importante para nós sabermos justamente por um outro aspecto, que é a vocação ministerial. Então Calvino vai dizer que para exercer ofícios eu preciso ter algo chamado vocação ministerial. E isso é algo que tem sido tão deturpado e não compreendido o que é uma vocação ministerial, né? Muitos não sabem como o que é uma vocação ministerial e como identificá-la, né? Por isso que nós vemos aí diversos pseudo-pastores, né? Pseudo-apóstolos, né? Você vai ver aí também frisando que para a doutrina reformada de Calvino não existia apóstolos, bispos, apesar de bispos e presbíteros terem a mesma função, serem a mesma função, né? Apenas uma diferença na nomenclatura, mas ele vai dizer justamente sobre a vocação, porque não se crê, Calvino não crê em uma escada de ministérios. Ele vai crer que cada um tem a sua vocação e cada um foi chamado para uma vocação. Portanto, deve trabalhar dentro da sua vocação, não sendo uma vocação mais importante do que a outra, né? Sendo apenas funções diferentes, com ações diferentes, com visibilidades, é lógico, e responsabilidades diferentes, mas ele não vai crer nessa escada. Então, o diácono, por exemplo, ele pode ser um diácono a vida inteira e isso não vai ser demérito porque ele não alcançou uma outra posição. Pelo contrário, ele está no seu ofício e isso é importante. A mesma coisa os presbíteros, os doutores, os pastores. Não há essa necessidade que se tem em algumas instituições, hoje em dia, por exemplo, e havia também naquela época, de se galgar lugares maiores, né? Como se cada um fosse mais importante do que o outro. Não, ele vai crer na vocação ministerial. Então ele vai dizer que cada pessoa tem a sua vocação ministerial. E ele vai dividir isso em duas formas. Ele vai dizer que, para mostrar o que é vocação, primeiro, existe a vocação interior. O que é a vocação interior? É a disposição da pessoa em exercer o ofício. Exemplo, 1 Timóteo vai dizer que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Então, na visão de Calvino, não vai acontecer da pessoa não ter o desejo da função. Então dizer assim, olha, eu não queria, mas agora eu sou pastor. Não. Há uma vocação interior da pessoa, uma disposição interior da pessoa para o exercício do ministério. Da mesma forma, ele vai dizer que a vocação interior, ela sozinha, ela não se sustenta. Então, apenas ter vocação interior não basta para eu ter, para eu exercer uma função, seja ela qual for. Ele vai dizer que existe a vocação exterior, né? E ele vai usar, por exemplo, Atos capítulo 14, versículo 23, em que vai dizer que os apóstolos promoveram a eleição de presbíteros. Você vai encontrar lá. E ele vai utilizar que a palavra eleição vai dizer sobre transliterado, vai colocar sobre a palavra reir, ou seja, mão, ou levantar a mão para votar. Então, a vocação externa, ela começa, por meio da eleição.
da igreja, ou seja, não basta eu ter vontade, eu preciso que a igreja, ou seja, que o corpo de Cristo enxergue em mim essa vocação. Então não basta eu querer ser pastor e falar assim, estou me ungindo a pastor. Eu preciso, para a doutrina calvinista, para João Calvino, para o reformador João Calvino, eu preciso da igreja, do reconhecimento da igreja. Então, não basta eu falar, agora eu sou, ou eu até ter o desejo. Eu preciso que a igreja, corpo de Cristo, ela reconheça isso, essa vocação em mim. Então essa é a vocação externa. Então vocação interior sozinha não basta. Né? Então eu preciso dessa vocação interior e da vocação externa, que são 2 pontos. Então o primeiro ponto é o reconhecimento. Então a gente fala, ninguém não é o pastor, no caso, dando o exemplo, que escolhe as suas ovelhas. São as ovelhas que escolhem o seu pastor. Então não basta eu pegar e chegar e falar, eu sou o pastor. Eu preciso de pessoas da igreja que reconheçam em mim essa chamada de Deus, né? Verdadeiramente. Porque senão não obedecem as instruções pastorais, não tem esse convívio, né? E eu estou usando a questão pastoral, mas isso é para todos os ofícios. Ofício do presbitério, ofício do diaconato, ofício de professorar, doutores, né? Eu não posso, por exemplo, ser diácono da igreja se a igreja não enxerga em mim essa autoridade para trabalhar nisso. Então, a vocação exterior, ela vai trazer a questão eu tenho a vocação interior, que é a disposição em trabalhar, a disposição em estar exercendo o ofício, e a vocação externa em 2 partes. Uma, né? E quero lembrar que não é por ordem, né? O reconhecimento sobre isso, para quem eu vou exercer a função. Então tem isso também, né? Não é reconhecimento de outros, é das pessoas que eu vou executar a função. Então eu preciso ter esse reconhecimento e a especificidade de Deus, ou seja, o chamamento de Deus. Ou seja, a vocação exterior, ela é uma junção do reconhecimento de demais, mas principalmente o reconhecimento, né, a chamada de Deus, a escolha de Deus para aquilo que eu vou executar. Então, a exemplo, o que diz 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, que vai dizer, Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer, não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, por imposição de mãos, das mãos do presbitério. Olha aí como nós encontramos todos os elementos dessa vocação exterior, né? Então ele vai falar, não desprezes o dom que há em ti. Ou seja, quem dá dom à igreja é o Espírito Santo. Então você não pode escolher o dom que você tem. Quem dá é Deus. A Bíblia vai nos dizer que os dons são dados por Deus para o exercício ministerial. Então quem escolhe a minha vocação não sou eu. Então, por exemplo, eu tenho uma vocação interior, né, para exercer o pastorado. Eu quero ser pastor. Eu tenho esse desejo de ajudar. Só que eu não tenho esse dom que Deus dá. Nesse exemplo que eu estou colocando. Então não basta a minha vocação interior. Eu preciso da vocação da especificidade de Deus. Ou seja, Deus dá dons específicos à igreja para ações específicas. Então não adianta Deus me dar o dom, me dar um dom e eu querer exercer outro dom.
Então, Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério. Então, essa última parte vai nos mostrar o quê? Dessa vocação externa, ou seja, do reconhecimento sobre a função que era exercida por Timóteo. Então, essa vocação ministerial que João Calvino pregava, é muito importante também trazermos para o dia de hoje, né? Como lição para todos nós. Então, há necessidade de uma vocação interior, ou seja, disposição. Deus não vai obrigar ninguém a exercer funções. 2, uma vocação externa, em que haja reconhecimento sobre o que eu estou fazendo, e especificidade de Deus, ou seja, escolha de Deus. Então, o ministro, ele precisa ter essa vocação clara dentro da sua mente, e atender todos esses requisitos, para que exerça a sua vocação de forma séria, né? E de forma que faça diferença verdadeiramente na sociedade, né? Na comunidade dos santos. Não basta eu dizer que eu sou, que eu quero ser pastor, ou me auto-ungir, como acontece isso muito nos dias de hoje, a auto-unção, a autopromoção, né? Há uma etapa de vocação ministerial que precisa ser muito bem definida, e é muito bem definida por Deus. Às vezes nós não compreendemos, mas por Deus isso é muito bem definido. Deus dá, a Bíblia vai dizer, Deus deu uns a pastores, outros a mestres, outros. Então Deus dá vocação, dá dons, né, para o exercício da função ministerial. Para nós finalizarmos essa parte de João Calvino, nós vemos que ele vai crer no que nós chamamos num memorial místico, quando nós relacionamos a ceia do Senhor aos sacramentos. Por isso que ele vai dizer, nós falamos lá no início, que para João Calvino, Deus, ele se revela por meio dos sacramentos. Porque há um memorial, apesar da ceia ser um memorial, por isso memorial místico, há a presença de Cristo espiritualmente na ceia do Senhor, na ministração da ceia do Senhor. Então, o que significa isso? E por que isso não é igual à consubstanciação de Lutero? Porque ele não vai crer na presença nos elementos. Ele vai crer na presença espiritual nos membros. Ou seja, no local. E não no elemento pão, elemento vinho. Então, Calvino, ele vai crer que Cristo está presente na ceia espiritualmente. Por isso Deus se revela por meio dos sacramentos. E a necessidade que eu, como cristão, participe de uma comunidade visível para ter acesso a isso. Porque Deus se revela por meio disso. Então, se Cristo está presente e ele se revela por meio disso, eu preciso da igreja visível. Eu preciso participar de uma comunidade local. E, para finalizarmos, né, ele vai dizer que a igreja não deve se isolar da sociedade, mas interagir com o governo, né, interagir com as pessoas, para que o governo de Cristo se manifeste por meio de governantes piedosos. Então, lembremos que João Calvino, as reformas na Suíça, tanto por João Calvino quanto por Ludwig Zwingli, elas foram chanceladas, ou seja, desejadas pela comunidade, pelos governantes, né, que eram chamados ali, né, de, se não me falha a memória, câmaras municipais, né? Apesar de serem estados,
mas era essa a denominação. Então, ele cria que a igreja, apesar de ser separada do Estado e precisa estar separada do Estado, né, mas que o crente ele precisa interagir para que através do exemplo dele o governo de Cristo se manifeste por meio de governantes piedosos. Então, uma nação governada por um cristão, por um governante piedoso, então o crente não devia apenas se abster da política, como alguns vão pregar, né? Mas que isso não interferisse na questão igreja. Isso precisa ficar bem claro. Então, assim, havia uma separação entre igreja e Estado, que era defendida por João Calvino, que precisa acontecer, mas que o cristão ele precisa fazer diferença na sociedade no meio em que ele está. Então, assim como nós precisamos fazer diferença aonde nós estamos. Então, não é se afastar disso, mas é por meio disso interagir para que o governo de Cristo se manifeste. Né? Isso não só na questão de governo, mas na questão, vamos colocar aí, na sua casa, na sua família, no seu emprego. Isso, para Calvino, era muito importante ser frisado. Bem, na aula de hoje nós falamos um pouco sobre a teologia de João Calvino, o grande reformador, né, que deu origem ao movimento calvinista, ou movimento reformado, e falamos aí principalmente sobre as suas principais doutrinas, sobre aquilo que ele reverberou, falamos sobre a sua influência principalmente na expansão da reforma, não só na Suíça, mas também na França e em outros lugares por meio das suas publicações. Falamos sobre a doutrina da predestinação absoluta, também na soberania absoluta de Deus, e enfatizamos aí também a questão da igreja e da sua importância para a vida cristã saudável e para a santificação dos salvos. Quero agradecer a você que esteve até agora nos assistindo. Nas próximas aulas nós vamos dar continuidade aí sobre a reforma, sobre a teologia dos reformadores, né? E um pouco mais sobre também a história, falando sobre a Contra-Reforma Católica, né? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer pela sua paciência e quero convidar você a curvar sua cabeça para encerrarmos com oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós entramos na Tua presença mais uma vez, agradecidos por essa rica oportunidade de aprender um pouco mais sobre a teologia e sobre o pensamento do nosso irmão Calvino, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor, na história, usou homens e mulheres para que as doutrinas fossem sistematizadas e chegassem até nós. Independentemente, meu Deus, de divergências que nós possamos ter, nós compreendemos que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos une é a salvação em Cristo Jesus, é o sangue de Cristo. E nós te louvamos, meu Deus, por isso, Pai. Te louvamos porque podemos compreender, meu Pai amado, sobre a salvação e podemos, meu Deus, dentro desses poucos minutos, dentro desta hora, nós podemos, meu Deus, falar um pouco mais e abordar, meu Deus, e compreender que problemas que aconteceram no passado ainda acontecem hoje e que nós podemos, meu Pai amado, através da Tua palavra,
nós podemos, meu Deus, responder perguntas. Pai amado, nós dissemos hoje sobre eleição, nós falamos hoje, meu Deus, sobre vocação, nós falamos hoje, meu Pai amado, sobre esses conceitos tão importantes, meu Pai. Senhor, alguns desses conceitos que são convergentes, Pai. Conceitos como, meu Deus, a vocação ministerial, que são convergentes em diversas correntes de pensamento teológico, tanto arminiano como calvinista, Pai. Então, meu Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que a compreensão disso esteja clara na nossa mente. Abre, meu Deus, os olhos dos teus filhos para compreender a sua vocação, para compreender a chamada ministerial que o Senhor tem para cada um, Senhor. Para que eles possam, meu Deus, seguir de acordo com o que o Senhor deseja para eles, Pai. Senhor, nós falamos hoje um pouco também sobre a importância da igreja local, Pai. Então nós queremos te pedir a cada um, Senhor, que essa importância, que esse desejo, Senhor, de se congregar possa estar em nosso coração. Independente, meu Deus, das nossas divergências, porque somos humanos e somos falhos, meu Deus. Que o meu irmão e a minha irmã que está assistindo, meu Deus, essa videoaula, ele possa, meu Deus, compreender a importância de participar da igreja local, Senhor. Que nós possamos amar a nossa igreja. Que nós possamos amar os nossos pastores, os nossos líderes, Senhor. Coloca amor no nosso coração, Senhor. Senhor, e que através da vocação que o Senhor tem para nós, nós possamos ser bênçãos para a nossa igreja local, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, Pai. Senhor, que nós possamos ser despertados para essas verdades, Pai. E que possamos seguir, meu Deus, e fazer a Tua vontade. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Quero louvar a Deus mais uma vez pela tua vida. Até a próxima aula. Querendo Deus, fique na paz.